Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos estar comentando aqui sobre o método Bazin e todos os meses eu vou trazer aqui o método Bazin porque sempre vai entrando novos inscritos e esses novos inscritos precisam ficar sintonizados aqui com a estratégia de investimento da carteira. E basicamente meu método se qualifica aqui em quase 70%, então quase, ainda não é 70%, ao método desse Bazin. E antes de comentar sobre tudo isso, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal cresce dia por dia. No canal vamos comentar sobre resultados trimestrais das principais empresas listadas na bolsa, notícias do mercado financeiro e também acompanhar o crescimento da carteira do canal rumo à liberdade financeira, no médio a longo prazo, ou seja, entre 10 a 15 anos. E também temos aqui o grupo do WhatsApp, onde você vai ficar informado em primeira mão sobre as notícias e também sobre os novos vídeos do canal. Além disso, também temos o site do canal, onde você vai acompanhar a margem de segurança das empresas e também baixar a planilha contendo essas ações que estão no meu radar. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Então, basicamente, pessoal, o vídeo não se trata aqui de uma recomendação de compra ou de venda. E o método Dez Bazin está descrito aqui no livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde Demais. Então, Dez Bazin escreveu esse livro, um excelente livro, aliás, e uma das frases ícones clássicas que eu gosto bastante é: comprar, comprar e comprar ações de empresas sólidas até alcançar o objetivo final e ficar longe do agitado mundo da bolsa e das suas más influências. Eis o grande segredo. Então, Dez Bazin era realmente, de fato, um investidor excepcional. E para mostrar isso, o seu método aqui nos últimos 5 anos, se você pegar também nos últimos 10 anos, ele vai bater o Ibovespa. Então, se a gente pegar aqui o IDIV, ou seja, o índice de empresas que pagam dividendos em relação ao Ibovespa, você vai observar que nos últimos 5 anos o Ibov entregou 21% e o IDIV entregou 56%. E se você pegar nos últimos 10 anos também, esses indicadores, você vai observar que o IDIV ele vai bater o Ibovespa. Então, sempre no médio a longo prazo, ações que pagam dividendos vão superar ações que são ditas aí como ações de crescimento. E entrando aqui na estratégia do Dez Bazin, basicamente ela se concentra em, primeiro, liquidez. Então a ação ela deve ter, no mínimo aí ele declara 500 mil de liquidez média diária, porém adaptei aqui para 1 milhão. E aí, R$1 milhão para pequeno investidor, como a maioria do canal. Aí fica bastante tranquilo a gente ter essa tranquilidade de sair do papel caso haja uma necessidade aí ou perca dos fundamentos. Então, 1 milhão aqui de liquidez média diária é o suficiente. O segundo ponto, o yield mínimo é de 6% nos últimos 3 anos ou 5 anos. Então, basicamente, a empresa ela deve ter uma recorrência no pagamento de dividendos e que essa recorrência seja de no mínimo 6% de dividendo yield. E lembrando que esse 6% do dividendo yield, ele declara que não é simplesmente um número aleatório, mas basicamente em todo um estudo realizado, todos no mundo inteiro, então considerando bolsa brasileira, bolsa americana, bolsa europeia, buscam uma rentabilidade real de 6%. Então, por isso, ele considerou 6% de dividendo yield na média que a empresa deve pagar com recorrência nos últimos 3 ou 5 anos. Terceiro ponto, fugir de ações com escândalos de gestão. E basicamente ele fala aqui de ruídos e notícias. Porém, adaptei aqui porque esse é o meu entendimento de escândalo de gestão, onde os gestores são envolvidos em escândalos de corrupção ou fama de péssimo gestor. Como, por exemplo, a gente tem o 3G Capital, e aí o que é que a gente observou recentemente é que essa administração do Jorge Paulo Lema e seus sócios, em relação a lojas americanas, a gente observou um escândalo. Então, todas as empresas que são geridas por esses gestores, segundo a fórmula de Dez Bazin, você fica longe. Outra empresa, a IRB. A IRB passou aqui por uma forte rombo contábil e basicamente ali estavam tendo fraude contábil. Então empresas assim que têm fama de gestão ruim, ele fica longe. Então essa estratégia é muito boa. Então empresas assim como o JBS, por exemplo, Aldebrecht, entre outras, são empresas que ficariam aqui excluídas na estratégia do Dez Bazin. E aí, outro ponto interessante, endividamento. Quarto ponto, o endividamento da empresa ela deve estar equilibrado, ou seja, a sua dívida líquida sobre EBITDA deve estar abaixo de 3 vezes, e isso significa na prática que em até 3 anos a empresa consegue pagar todas as suas dívidas através do seu fluxo de caixa. Então, um fluxo de caixa forte que permite a empresa pagar suas dívidas em até 3 anos, ele considera ainda sustentável, desde que não ultrapasse aqui 2,9 vezes, ou seja, chegar a 3, ele já fica longe da empresa. Então tem que ser abaixo de 3, ou seja, 2,9 vezes aqui a dívida líquida sobre EBITDA.
ou a dívida líquida sobre o patrimônio líquido igual a 1. Isso significa que a dívida líquida da empresa não pode superar o valor patrimonial da empresa. Então, por exemplo, se o patrimônio líquido da empresa é de 100 mil reais, então a dívida jamais ela pode ultrapassar o seu valor patrimonial da empresa, o seu valor intrínseco aqui. Então, se a dívida chegar a 100 mil de dívida líquida, onde o seu patrimônio líquido é 100 mil, basicamente ele não investe. Então teria que ser 100 mil reais de patrimônio líquido e 99 mil de dívida líquida. Então a dívida líquida aqui seria 0,99 vezes o seu valor patrimonial. Então basicamente é assim que ele considera, onde empresas que são alavancadas, ou seja, têm altas dívidas, elas têm dificuldades de distribuir dividendos. Então, é isso que ele busca, é dividendos. Então, empresas que têm dificuldade de distribuir dividendos, ele fica distante. Outro ponto interessante, e a quinta, analisar a carteira semestralmente. Então, se a carteira ela vem anunciando dividendos e se desfazer da ação caso ela fique 2 anos aqui sem pagar dividendos. Isso aqui é um pouco subjetivo, porque tem empresas que anunciam, por exemplo, uma vez no ano. E nessa vez no ano, anuncia aí 7, 8, 10% de yield. Então, basicamente, isso aqui é um pouco subjetivo. Você tem que entender a política de distribuição da empresa, se ela distribui anualmente, semestralmente ou trimestralmente. Então, de fato, você tem que conhecer e aí você vai avaliar a recorrência de pagamento de dividendos da empresa. E essa questão de ficar 2 anos sem pagar, você tem que entender ali de fato o que está acontecendo com a empresa e o porquê dessa suspensão de pagamento de dividendos. Eu, de fato, concordo com essa norma, e uma empresa que fica 2 anos sem pagar, ela deve ter uma justificativa muito boa para suspender o pagamento de dividendos. Aqui eu vou abrir aspas para uma explicação. Quando uma empresa anuncia 50 milhões de dividendos, ou de lucro líquido, então vou usar o Banco Bradesco como exemplo. O Banco Bradesco anunciou 20 bilhões de lucro líquido. Esses 20 bilhões é lucro, é dinheiro dos acionistas, ou seja, todo mundo que é sócio, esse é o direito e dinheiro dos acionistas. Então, quando o banco ele pega e distribui apenas 40% desses lucros para os seus acionistas através de dividendos, 60% desse lucro ainda continua sendo dos acionistas. Porém, ele está retido pela gestão para pegar esse dinheiro e investir na empresa, pagar dívidas, etc. E esse dinheiro que fica no caixa da empresa, que é direito dos acionistas, ele vai gerando juros. E esses juros são os famosos JCP. Então, quando você pergunta, Job, por que uma empresa tal paga tanto JCP? Porque é os juros referente aos lucros retidos dos seus acionistas. E aí, esse lucro vai gerando juros, e esses juros, então, são distribuídos em forma de JCP para os seus sócios, ou seja, todos os seus acionistas. Então, basicamente, é assim que funciona. Então, entendam que se uma empresa ela reporta 20 bi de lucro e ela suspende 100% dessa distribuição dos lucros, aí fica bastante complicado entender o que a empresa de fato quer, por que ela está agindo dessa maneira. Porque não faz sentido algum, porque esse dinheiro aqui é dos seus acionistas. Então a empresa pode estar perdendo ali seus fundamentos e no mínimo é estranho. Além disso, todas as empresas listadas na bolsa com lucros, elas devem reportar distribuir, melhor dizendo, para os seus acionistas no mínimo 25% de payout. Então, quando isso não ocorre, quando a empresa apresenta prejuízo ou quando a empresa está com uma alta dívida onde ela precisa quitar e honrar essas dívidas, e aí provavelmente ela vai ficar no 0 a 0 no final quando pagar todas as suas dívidas. Então, basicamente, é assim que funciona. E aí, mostrando aqui um estudo da eficácia da estratégia do Désio Bazin ao longo de 24 anos, realizado aqui pelo Clube do Valor, uma instituição bastante respeitada aqui no Brasil, e o que eles observaram é que, usando a estratégia do Désio Bazin, multiplicou o capital aqui de 10 mil, capital inicial, por quase 147 vezes em 24 anos de investimento. Então eles realizaram essa simulação de 1996 até 2020 e basicamente aqui, se a gente observar, o patrimônio chegou a casa aqui de 1,4 milhões de reais, enquanto a gente observa o CDI em azul, o Ibovespa em vermelho e batendo aqui a menos de 500 mil reais. Se a gente observar as 100 maiores empresas aqui de liquidez no Brasil, também bate tranquilamente. Então, de fato, a gente vê a eficácia da estratégia do Désio Bazin, que multiplicou aqui 10 mil reais em 147 vezes, chegando aqui aos patamares de quase 1,5 milhões de reais. De fato, é muito eficaz a sua estratégia de investimento. E se a gente observar o risco, ou seja, o risco de investir na
usando a estratégia do Desbazin em relação ao Ibovespa, a gente vai observar que é praticamente o mesmo risco. Então, o que isso pode concluir é que a estratégia do Desbazin não tem risco algum em relação a você investir no nosso índice Ibovespa. Além disso, ela vai entregar o dobro do resultado que você iria obter com o Ibov. Então entregou aqui 22,78%, enquanto o Ibov entregou 12,36% ao ano na média. Outro ponto interessante é que o pior resultado observado dentro do Ibov e também da estratégia do Desbazin é praticamente as mesmas. Então, de fato, você investir numa estratégia clara, definida e robusta vai te levar a superar o mercado no médio a longo prazo. Então, realmente, é uma estratégia muito interessante. E aqui a gente vai observar isso na prática, onde eu escolhi dois ativos para a gente levar em consideração as cláusulas ali do Desbazin. Então, primeiro ponto, ele considera nos últimos 5 anos, no mínimo aqui, 6% de yield sendo distribuído para os seus acionistas. E o que a gente observa é que a Taesa, ticket aqui escolhido por mim, nos últimos 5 anos distribuiu mais de 10% de yield. Então ela se qualifica nesses critérios do Desbazin. Além disso, se a gente observar, a Taesa ela tem uma dívida sobre o seu valor patrimonial, e aqui a gente vai procurar, acima de 1. Então isso significa que ele não iria investir na Taesa neste momento. Por quê? Porque ela possui uma dívida acima do seu valor patrimonial e mesmo assim pagando bons dividendos. Outra empresa que a gente vai observar é a Neoenergia. Então a Neoenergia, nos últimos 5 anos, ela tem pago um yield aí abaixo de 5%, ou seja, outra empresa que não iria entrar aqui na fórmula do Desbazin. Vamos escolher aqui uma empresa na prática. Então vamos pegar aqui o Banco do Brasil, BBAS3, e aí vamos observar que o Banco do Brasil ela vai contemplar aqui as características adotadas aqui pelo Desbazin. Então, dívida líquida sobre patrimônio, zero, ou seja, o banco não possui nenhuma dívida. E aí, quando a gente vai pegar ali a média de distribuição de dividendos que a empresa tem feito nos últimos 5 anos, é de 7,3%, onde no mínimo deve ser de 6%. Então, o Banco do Brasil seria uma empresa que se qualifica aqui na estratégia do Desbazin e colocaria aqui na sua carteira. Além disso, em seus indicadores de valuation, um PL aqui de 3,75 vezes e um preço sobre seu valor patrimonial de 0,70 vezes. No mínimo aqui você está tendo um desconto de 30% com a empresa ao adquirir os papéis nesses preços de R$ 39,02. Então, de fato, é uma empresa muito boa e muito barata. Então, basicamente era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa é a estratégia do Desbazin. Utilizo praticamente aqui o racional dela em quase 70% nas escolhas aqui das minhas empresas. No entanto, tem uma forma diferente de investir na hora de lidar com a quantidade de ativos na minha carteira. Desbazin ele diversificava e se vocês observarem minha carteira, praticamente aqui tenho apenas 3 ativos que pretendo ficar para o resto da minha vida e ela não está nem um pingo diversificada como os grandes gurus pregam aí. Então era isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixa aquele like e até a próxima.